Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai estudar aqui, tá? O teorema de Gauss, ou teorema da divergência, e o teorema de Stokes, ou teorema do rotacional, tá? Eu estou fazendo esse vídeo porque em vídeos anteriores, através das equações de Maxwell, a gente chegou em uma equação de onda, né? E para a gente fazer isso, eu utilizei o teorema de Stokes, tá? Então, no vídeo de hoje eu vou demonstrar o teorema de Stokes e nesse embalo aí, né, vamos aproveitar para demonstrar também o teorema de Gauss ou teorema da divergência, né? Que são teoremas muito bonitos geometricamente, né? Porque pensa, a gente tem uma região, né? E aí a gente pode pensar, pô, o que acontece se eu tenho, sei lá, um vetor circulando, né? O contorno da minha região, né? A gente pode pensar numa corrente, né? Quais são as consequências disso, né? Ou então a gente pode pensar, pô, eu tenho uma região aqui e tem um certo fluxo nela, né? Um fluxo de água, fluxo de massa. Como é que a gente tem um ferramentário matemático bom para poder descrever esses fenômenos, né? Então, a gente vai começar aqui demonstrando, tá, o teorema de Gauss e depois a gente vai demonstrar o teorema de Stokes. Beleza? Então, eu escrevi aqui, tá? Simplesmente as definições de divergente e rotacional, tá? Se você não sabe o que é divergente e rotacional, não vai dar para te dar a definição completa nessa aula, tá? Mas é algo, enfim, que eu acho que se você está nesse canal, você já deve ter ouvido falar pelo menos uma vez. Enfim, beleza. O que a gente tem que entender é o quê? Que isso daqui, né, essas equações aqui, são nada mais nada menos do que uma aplicação local, né? O que eu quero dizer? A gente pega uma regiãozinha, né, uma regiãozinha pequena, né, no caso aqui um volume pequeno em uma área pequena, né, e estuda o comportamento, né, vetorial na vizinhança desse ponto, né. Então aqui a gente estuda a circulação, né, aqui a gente estuda, por exemplo, a divergência, né, se é um ponto de sorvedouro ou um ponto de fonte, enfim. E se a gente quer agora estudar uma aplicação global, né? Ou seja, sair de algo pequenininho, em outras palavras, né? Sair de algo pequenininho para ir de algo grande, basta que a gente some, né? As coisinhas pequenas, né? A ideia aí do cálculo, né? Para a gente ter algo grande, basta subdividir em coisinhas pequenas e depois somar tudo, certo? Então, eu vou reescrever ali embaixo a nossa definição de divergente, tá? Só que eu não vou escrever o limite porque a gente já sabe que o nosso ΔV é pequeno, beleza? Só para economizar nosso tempo e paciência aqui. Enfim, vamos lá. Eu vou dizer que a divergência, né, do meu vetor A, por exemplo, isso daqui vai ser igual a... Já vou passar o nosso ΔV multiplicando, na verdade, né? Então, isso aqui, né, vai ser simplesmente igual ao fluxo, né? Sobre uma superfície fechada, né? Sobre uma superfície fechada. Vou chamar essa superfície fechada primeiro... uma superfície pequena, né? Vou chamar ela de... S, né? Chama de S mesmo. Superfície pequena S, né? De A escalada S. Beleza. Isso daqui é uma aplicação local, né? Como eu quero a minha aplicação global, né? Eu não quero para um volume pequenininho, eu quero para um volume grandão. Basta que eu some todos esses volumes pequenininhos, né? Enfim, vamos pensar aqui na ideia de somatório mesmo, tá? Para ficar bem fácil. Vamos fazer todo o somatório, tá? Dessas coisinhas aqui, desse lado. E vamos fazer a mesma coisa para o outro lado, né? Se eu somo tudo de um lado, eu tenho que somar tudo do outro, né? Igualdade. Enfim, beleza. Desse lado aqui da igualdade, fica fácil de ver, né, que, enfim, se eu estou somando vários volumes, eu vou infinitamente, né, no infinito, eu vou ter uma integral de volume. Então, sei lá, eu vou reescrever aqui uma integral de volume, tá? Uma integral de volume. Nossa, ficou feio essa integral, né? Vou escrever aqui uma integral de volume, tá? Isso ficaria como sendo dividir A, né, divergência do meu vetor A, né, dV
né? No infinito ficaria assim. E aqui agora vai vir a sacada do que é que acontece quando a gente soma, né? Todos esses fluxos pequenininhos, né? Na nossa superfície pequenininha. Pensa, por exemplo, que eu peguei essa superfície aqui, essa superfície pequenininha aqui, tá? Assim. Tá? Pensa aqui, por exemplo. Tá? Pensa que isso aqui está tridimensional, tá? Não vou desenhar a parte tridimensional porque senão... vamos desenhar. Enfim, a gente tem essa superfície aqui, né? E, sei lá, tá tendo um certo fluxo nela aqui, né? Enfim, tanto faz. Se a gente pegar uma região adjacente a essa, tá? Por exemplo, essa região aqui adjacente a ela, né? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Você percebe que elas compartilham de uma superfície? Thiago, estou vendo. E o que acontece? Acontece que se existe um vetor que está perfurando, né, essas duas superfícies, por exemplo, esse vetor aqui, repara que o fluxo, né, que se a gente considerar essa região em azul, tá entrando aqui, né? Esse fluxo vai se anular com o da outra região em vermelho, porque se em uma o fluxo está entrando, na outra o fluxo está saindo, certo? Então, no final, se a gente estender esse raciocínio para outras, né, para as nossas outras superfícies aqui, no final, esse fluxo, né, das superfícies internas, né, adjacentes, vai sempre se cancelar. Ou seja, no final, eu só vou contabilizar a minha superfície externa. Por quê? Porque a do interior, né, as superfícies do interior, vão ter um fluxo tal que vão se cancelar, né? Porque em uma o fluxo está entrando e logo após, né, na superfície a seguir, o fluxo está saindo. Então, a gente só vai contabilizar a superfície externa. Beleza? Se não ficou claro, deixa nos comentários. Então, aqui, no lugar de escrever o integral dupla de uma região S, né, da nossa superfície S, eu vou escrever uma integral dupla. Só que agora, né, de uma superfície externa, né, pode ser S', tanto faz, S' de A escalar ds', onde ds' é um elemento de área aqui, tá? Enfim, galera, esse aqui já é o teorema de Gauss, tá? Como a gente queria demonstrar. E a gente pode já pensar no nosso caso físico, né? Por exemplo, o que acontece, né, se no lugar do nosso vetor a gente tiver o nosso vetor, por exemplo, campo elétrico, tá? O que acontece? Bom, se o nosso vetor A for o vetor campo elétrico, vai acontecer o seguinte. A gente vai ter a integral de volume do nosso divergente, né, de A, dV é igual ao fluxo, né, do nosso campo elétrico. E a gente sabe que isso daqui é a mesma coisa que a nossa carga interna sobre ε0, né? Lá pela lei de Gauss, da eletrostática. Não é isso? Só que a nossa carga, né? A nossa carga, ela pode ser escrita nada mais nada menos como uma integral de volume da nossa densidade de carga, né? Isso aqui sobre ε0, tá? dV. Beleza? Comparando, né, esses dois termos aqui, esse termo com esse termo,
a gente obtém, né, uma das equações de Maxwell, tá? No caso aqui a equação de Poisson, que é o quê? Que é que aqui eu troquei por E, né? Que é o quê? O divergente do vetor campo elétrico é simplesmente ρ sobre ε0. Então, o teorema de Gauss aí é consistente, tá? Com as equações de Maxwell e tudo mais, e a gente vê que a equação de Poisson é equivalente também à lei de Gauss. Enfim, vamos passar agora para o rotacional. O rotacional, de novo, vou fazer o mesmo esquema, né? Eu já vou assumir que o nosso ΔS está indo para zero, para não ficar reescrevendo o limite. Vou passar o ΔS multiplicando, tá? E vou somar tudo, né? Mesma coisa. Então vamos lá, vamos pensar aqui agora. Eu vou dizer que o meu rotacional de um certo vetor A, por exemplo, vezes ΔS, isso daqui vai ser igual, né, a uma integral de linha, né, fechada, uma integral de caminho, de quem? Da nossa circulação, né, da circulação de A, né, ou seja, A escalar dl. Beleza, lembra de novo que isso daqui é uma aplicação local. Para a gente ter uma aplicação global, né, para uma região qualquer, basta que a gente some tudo, né? Some todas essas aplicações locais, certo? Pensando aqui agora, por exemplo, nessa superfície aqui agora, né? Vamos pensar o nosso mesmo esquema. Vamos tentar que a gente fez para Gauss. Vamos pensar se existe uma relação, né, entre superfícies adjacentes. Nesse caso aqui vai existir, né? Por exemplo, pega uma área aqui, por exemplo, pega essa área daqui, ó, que está em cima dessa superfície. Essa área daqui, tá? Essa área daqui e depois pega uma área adjacente a essa, tá? Se a gente observar a circulação, né, nessas duas áreas aqui, né? Por exemplo, tem uma circulação aqui e tal, vai chegar aqui, vai circular, e mesma coisa para o outro lado, né? A gente observa que na interseção, né, dessas áreas, a circulação vai se cancelar. E a gente pode aplicar esse raciocínio, né, para toda a extensão dessa superfície, né? Pegar aqui várias áreas, por exemplo, né? Se você pegar várias áreas aqui, né, para cobrir toda essa superfície, né? Então, que vai ter todas essas interseções aqui, né? A gente percebe que a gente só vai contabilizar o contorno da figura, né? O contorno da figura, né? Porque todas as outras áreas que a gente escolher, né, que não forem no contorno, vão ter uma interseção tal que a circulação vai se cancelar com a área adjacente, tá? Então, reescrevendo isso daqui, de novo, isso aqui vai, se a gente no infinito, né, com o nosso ΔS indo para zero, a gente vai ter uma integral de área, né? Então vai ser uma integral de área, tá? Uma integral dupla do nosso rotacional de um certo vetor A, tá? ΔS. Isso daqui vai ser igual a integral de novo de caminho, né? Do contorno da figura, né? Do contorno da figura. Vou usar a notação que ele usou aqui, tá? Do contorno ρS, tá? Isso daqui é o integral de área sobre a área S, tá? Do nosso vetor A, tá? Escalar dl, certo? Colocar um dl aqui só para não confundir com outro dl, não importa, tá? Não importa, é só
para ficar de boa. E, de novo, a gente demonstra, tá, o Teorema de Stokes. Enfim, é um vídeo bem curtinho, tá? Só pra gente pensar que esses teoremas de Gauss, teorema de Stokes, nada mais é do que você pegar a definição de divergente rotacional e estender para algo maior, né? Você vai ter que somar essas contribuições aí. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Até a próxima.